Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Ana Fábia e a gente vai para a aula de número 6, tá certo? A gente vai falar um pouquinho das limitações dos direitos fundamentais. Das limitações, nós temos duas limitações. Uma é a limitação interna, ou chamada de imanente, que são aquelas limitações aos direitos fundamentais que estão lá dentro da própria Constituição Federal. Eles se encontram dentro da Constituição Federal. Ou para a parte da doutrina, já entende, né, que está dentro do próprio direito. Lembrando que o direito é um só, mesmo sendo dividido em constitucional, administrativo, o direito em si, ele é um direito só. Ele também diz que está dentro da própria Constituição Federal. O Canottilho fala o seguinte, ó, essas limitações são feitas por outros direitos fundamentais. Então, eu limito um direito fundamental com outro direito fundamental, tá certo? A limitação vem de um direito para outro. Tem a limitação também do próprio direito. Então, o próprio direito, ele já nasce ilimitado quando não se aplica a todos os fatos, né? Aqueles pressupostos fáticos já limitados. Um exemplo disso é a liberdade de expressão. Por quê, professora? Porque essa liberdade de expressão, ela já nasce limitada. Ou seja, não posso, né? Ela não assegura o direito, não assegura o discurso de ódio. Assim como também não abarca o anonimato. Nem posso ter o anonimato, nem posso fazer um discurso de ódio. Então, aí já nasce, é um direito que já nasce limitado. Nós temos também, pessoal, fora essa limitação interna, nós temos a limitação externa, que é a limitação que vem de fora. São as limitações que são realizadas por outros direitos ou por outras leis infraconstitucionais, ou seja, estão abaixo da Constituição. Desde que essas limitações elas sejam razoáveis e proporcionais, não podem ser qualquer, né, não pode ser irrazoável nem de qualquer forma, tem que ser tudo muito bem organizado. Outros direitos, né, ou seja, vem de um direito fundamental limitando um outro direito fundamental. Professora, dá um exemplo disso. No caso da limitação em relação ao direito ao pensamento, ele vai ser limitado ao direito à honra, né? Porque a honra ela vai estar sempre acima do direito ao pensamento. Eu não posso ferir a honra de ninguém por causa da minha liberdade de expressão. Outra lei limitando, que seria uma outra lei, né? Um outro exemplo para você de limitação desses direitos fundamentais. E aí, você pode usar de exemplo a Lei 13.301, já de 2016. Dá uma olhadinha e você vai entender. Por quê? Porque a lei do mosquito, ela restringe o direito à inviolabilidade domiciliar. Professora, a lei do mosquito? Como assim a lei do mosquito? Porque você tem direito do seu domicílio não ser violado. Mas, por causa dessa lei do mosquito, né, que foi assim chamada, foi denominada, pode sim os agentes de saúde, pode sim fazer a entrada na residência para evitar epidemias. Evitar a manifestação do mosquito que venha a causar uma epidemia em toda a sociedade ou então naquela região mais complicada, tá? Então vai ser pautado aí o seu direito individual de propriedade e o direito de todos na saúde coletiva, e aí vai ficar o direito da coletividade. Tranquila a ideia? E aí, em relação à eficácia desses direitos fundamentais, você vai encontrar no parágrafo 1º do artigo 5º. De onde? Da Constituição Federal, né? Que a gente está trabalhando na Constituição Federal aqui. E ele diz assim, o parágrafo 1º. As normas definidoras desses direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, já começa a ter aplicação, não é no momento posterior, é imediato. Professora, são quantos tipos de eficácia? Nós temos 3 tipos de eficácia. Nós temos a vertical, horizontal e a diagonal, que eu vou já explicar. A vertical é aquela eficácia mais simples. É assim, não tão simples, né? É uma relação do Estado com as pessoas. E aí você fica naquela dúvida. Por que o Estado está acima do indivíduo? Porque o Estado responde pela coletividade. O Estado, ele representa a busca do bem comum, ele busca o interesse coletivo. Por isso que nessa relação vertical, o Estado está acima da pessoa, do seu direito individual. Inclusive, tem-se um princípio que é importantíssimo, é chamado até por alguns autores, alguns doutrinadores, de supra-princípio,
que é o direito, né, é esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É o momento onde o Estado, o interesse do Estado está acima do indivíduo, podendo fazer desapropriação de um terreno para construir um hospital, passar uma rua, dentre outros. Então, o direito do indivíduo vai ter que se sobrepor ao interesse do Estado. Lembrando também que nós temos a relação horizontal. Como é que funciona essa relação horizontal? É uma relação entre indivíduos, é no momento em que você se fundamenta no direito, né, dentro do direito civil. Que relação é essa, professora? É uma relação contratual, por exemplo. Você vai alugar uma casa e aí você tem um contrato de aluguel. Aquela relação é horizontal, nenhum direito vai estar acima do outro. Você tem o direito a ter a posse do bem e o proprietário de receber a contraprestação, o dinheiro do aluguel. Então é uma mão de via dupla, né? Indo e vindo. Diferente da relação com o Estado, que o Estado está acima do indivíduo. Professora, deixa eu tirar uma dúvida. Existe uma relação horizontal entre o Estado e o indivíduo? Existe. Que momento é esse? É o momento em que o Estado ele está fazendo a locação da sua casa. Seja para utilização, vamos supor, de uma pequena creche, para utilização de guardar alguns bens. No momento que ele faz essa locação, ele não está sobrepondo a vontade dele sobre o indivíduo. Ele está fazendo uma relação de igual. E aí, nesse momento, vai ser utilizado o quê? O Código Civil, porque é uma relação privada, não é uma relação pública, mesmo sendo Estado, tá? Mas é em menos casos do que nós temos essa relação do Estado com o indivíduo na vertical. E a diagonal, professora, que relação é essa diagonal? Na verdade, ela nasceu, né, da doutrina chilena. Foi pensada por Sérgio Contreras. E ele diz o quê? Que a relação trabalhista, ela não é uma relação horizontal. Por quê? Porque nós temos interesses diferentes. É diferente da locação de um bem, onde eu negocio o contrato. Na relação trabalhista, não é uma relação horizontal, mas também não é uma relação vertical. Eu não vou sobrepor o interesse do dono da empresa, né, do chefe, para o interesse dos indivíduos. E aí veio essa ideia dessa relação diagonal, porque nem vai ser horizontal, nem vai ser vertical, vai ser uma relação diagonal. Então, a ideia, nessa ideia chilena da relação trabalhista, é de existir uma relação diagonal. Tá ok, pessoal? Deu para entender muita informação, mas a gente fica por aqui. Aula que vem a gente traz mais informações para vocês, tá certo? Combinado? A gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço para você.